Olá, família, belezinha com vocês? Parece que com a Assembleia de Deus de Santo André a coisa não anda nada bem, devido mais uma articulação do pastor presidente Silas Josué. E por decorrência de ele não estar mais entre nós, agora a confusão foi generalizada. Eu tenho convicção que vocês estão super curiosos para compreender aí o que é que está se sucedendo e como foi essa treta toda. Este é mais um daqueles vídeos do manto do rei do Té de Jeová. Põe na tela, BBT. Antes de tudo, de eu mostrar a treta, eu preciso colocar aqui essa foto e explicar alguns detalhes em rápidas palavras. Aqui está a imagem do pastor Silas Josué, que perdeu sua vida recentemente por conta de um problema de saúde que já vinha acompanhando a sua vida há alguns anos. Ele faleceu aos 61 anos no último dia 14 de dezembro. Então, pela ótica, era para que o seu vice assumisse a liderança. Só que é o seguinte, como estamos falando de Assembleia de Deus, onde impera a familiocracia, porque são igrejas de dono, o que ele fez? Ele acabou cedendo aí em uma ata que ele acabou fazendo, mudando o estatuto, ao seu genro, muito parecido com o que ele fez. Para quem não sabe, era o sogro dele, o pastor presidente. Quando faleceu, ele entrou no lugar e agora ele ia deixar para o seu genro. É complicado, né, essa situação. Vamos seguir aqui o baile, vamos ver como que foi essa treta. Pense no manto. É sério, já começa numa labareda daquelas. Espie só. Proibindo ligar o som é porque o senhor tem alguma coisa para esconder. Foi ter o culto, depois do luto, a morte do pastor, no último dia 14. E quando era para o pastor, o vice, assumir, não pôde assumir. Por que ele não pode? Porque quem tem que assumir não é o vice, é o genro. Nós estamos falando de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus são igrejas de donos. Agora, se não tem o que esconder, se tudo é transparente, ligue o som. Deixe os pastores falar com a igreja. Exatamente. Temos direito a saber. O Estatuto da Igreja diz que as Assembleias Gerais são realizadas pelos membros. Então os membros têm direito de saber, irmãos. Está aqui, eu estudei, como advogado eu estudei o Estatuto. E aí, vai ligar ou não vai ligar? Então assim, os pastores, eles têm o direito de falar. Então liguem o microfone. Tá coagindo eles. Eles são funcionários. Por que os membros não podem saber? Por que os membros não podem ouvir? É porque está se revelando. Olha lá. Mano, é simples. Tem 60 pastores ali em cima querendo falar. O Leandro fugiu. Quem que vocês vão ouvir? Liga o som! Encheu meu armazenamento, Eu tô gravando. Eu vou abrir. Vou pegar o celular do Biel. Pega. Aí esse povo que não sabe nem do que se trata, quer tomar as dores. Amiga, se você puxar, eu vou com você. Isso! Uma vez que o som está sendo cerceado, eu vou tentar usar a minha voz para explicar para vocês exatamente o que está acontecendo. Glória a o que aconteceu. Deus!
Gente, Eu vamos vou, ficar quietos. eu vou ler para vocês a princípio o estatuto que fez com que o nosso pastor de saudosa memória, que não queríamos que nada disso estivesse acontecendo, amamos o pastor Silas. Vocês entenderam, né? Na hora que os pastores iriam assumir, cortaram o microfone para que os demais não falassem. Porque o genro querido é quem deve assumir. Honramos o pastor Silas até o último minuto da vida dele, fomos leais a ele, todo esse ministério. É verdade. Os pastores não brincam de ser pastores. Nós estamos aqui há 32 anos ao lado do pastor Silas. Como é que o pastor Silas foi eleito? Em 1992, quando o pastor Luiz Almeida Nascimento passou mal em cima deste púlpito, faleceu no dia seguinte. O ministério da igreja, conforme rezava o estatuto até então, ele se reuniu e escolheu o pastor Silas como presidente da igreja, e foi até sábado último, e ele repetiu nesse púlpito muitas vezes o que vocês ouviram: eu sou legítimo, eu fui eleito e era. Acertando ou errando, o nosso pastor, ele foi um pastor legítimo até sábado passado. Sim. Ah? Essa frase dele, acertando ou errando, é porque, bom, como eu pertenci ao ministério, como foi a primeira Assembleia de Deus que eu fiz parte, desde dezembro de 2000 até, agora o mês eu não me lembro, mas se salvo engano, foi em maio de 2005, eu pertenci a esse ministério. Eu sei de muita coisa. Sei, oxe. Desde aqueles vídeos que eu falei sobre a salva passar 2, 3, 4, 5 vezes em um único culto, porque tinha que pagar aniversário do pastor, aniversário da esposa do pastor, presente de casamento, aniversário de casamento do pastor. Eu nunca deitei com a mulher dele, porque que eu tinha que pagar presente para a mulher dele e presente de aniversário da mulher dele? Aniversário de casamento, eu nunca deitei com essa mulher, não tenho nada a ver com ela, não sou eu que tenho que dar presente para ela. Faculdade, que ele fazia na época, presente para os filhos, formação, a colação de formatura. Aí, pelo amor de Deus, essa igreja teve sorteio. Sabe o que é sorteio? E quando uma pessoa ganhou lá o primeiro sorteio, doou para a igreja, que era o sorteio, era um carro, uma rifa que fizeram. A pessoa ganhou o carro e deu para a igreja. Aí criou-se a tradição de que todo mundo que ganhasse o sorteio teria que, da rifa, teria que dar de volta para a igreja. Aí chegou na vez de um irmão que ele ganhou, eu não lembro que carro que era, se não me engano, era um Gol geração 3, se não me engano. E quando a pessoa ganhou, falou: não quero, o carro é meu, eu vou ficar. O pastor brigou. O Silas Josué. Sim, brigou e feio com a pessoa. O cara falou, o ganhador, o irmão que ganhou: você nunca veio na minha casa, nunca me visitou, e veio agora só porque eu ganhei aí a rifa? O carro é meu, não vou dar. Há quem diga, não sei se procede, que o irmão foi expulso da igreja porque não quis dar o que ele ganhou na rifa da igreja. Tá entendendo? Então você começa a ver. E olha que tem muito mais coisas. Por exemplo, a divisão que houve, a rachadura com o ministério, que virou, que tinha muitas congregações, que deu origem ao ministério Parque São Rafael, a qual fiz parte, fui consagrado lá diácono. Conheço essa história, a divisão do Santo André com o Parque São Rafael, quando ele teve uma briga com um dos pastores, que foi o Balotim, e foi uma articulação daquelas. Deixa eu contar aqui em rápidas palavras, que a gente continua aqui, vocês vão entender o porquê desses acertos e erros, que nenhum canal vai explicar isso para você. Nenhum canal, inclusive, cuidado aí, pessoal da Assembleia de Deus Santo André, quem vocês dão informações, porque se alguém chegar lá e pedir os seus dados, ele vai te entregar, viu? Deixa eu explicar aqui rapidinho. Pastor Balotim, ele fazia parte
desse ministério e ele tem gráfica. E ele foi convidado ao quê? Financiar a abertura de algumas igrejas e depois o Silas Josué iria devolver o dinheiro para ele. Ele financiou, devido à sua empresa, ajudou na abertura de diversas congregações. Aí, quando estavam todas prontas, foi falar, agora me dá meu dinheiro, porque eu financiei, né? Então eu quero meu dinheiro. O que o Silas Josué falou? Não, nós somos a primeira Assembleia de Deus do Brasil. A conversa que ele falava. Somos a primeira, depois da mãe. Depois que saiu a igreja em Belém, a segunda que foi aberta não foi do Rio de Janeiro, foi essa aqui. Então porque a nossa é centenária. Então a gente precisa que vocês nos honrem. Eu não vou te dar dinheiro nenhum. E como o Balotin tinha financiado e tinha o papel de tudo, falou assim, então é o seguinte, eu vou sair fora daqui. Pegou as congregações, que eu não me lembro o número agora, alguns dizem que era 120, outros disseram que era 80, enfim. Abriu-se o Ministério Parque São Rafael por conta dessa articulação que o Silas Josué fez. Depois teve aí acabou rompendo a ligação com outro ministério, mas é papo um outro vídeo, senão vai ficar muito longo aqui. Ô, meu irmão, o pessoal tá chegando agora, não faz nem ideia dos bastidores. O que a igreja diz nesse estatuto que eu tenho em mãos? Uma alteração de 2010 diz que, para que houvesse alguma alteração desse estatuto que elegeu o pastor Silas, precisava ser convocada uma assembleia com 2/3 da igreja sede para aprovar uma alteração de estatuto. Vocês participaram desse marco? Não! Nós não participamos! Ok. Ocorre que, em maio de 2023, pastor Silas chamou a mim, pastor Eliel, pastor Chiquinho, pastor Ronaldo, pastor Leandro, e nós estivemos reunidos na sala de reuniões para tratarmos de alteração no estatuto. Qual é a articulação? Era a preocupação do pastor com as novas ideologias. A igreja precisava se resguardar. Quando ele apresentou a minuta do estatuto, nós começamos a estranhar algumas coisas que estavam lá. O pastor disse, e se eu estiver mentindo, nós temos a diretoria que está aqui, que estava presente. O pastor disse o seguinte, nós temos até o final do ano para fazer essas alterações. Depois nós conversamos sobre isso. Ok, pastor, tratamos de outros assuntos relacionados ao ministério. Acontece que, em meados de agosto de 23, eu nas minhas atividades, pastor Eliel nas suas atividades, fomos procurados por alguém, um motoqueiro, que foi ao nosso encontro. Olha, você precisa assinar um documento urgente para o pastor. Na boa fé e confiança do meu pastor, eu assinei um documento. Pastor Eliel assinou. Mais ou menos o que aconteceu com o Balotin, só que o Balotin falou, não assino nada não. E outros assinaram o documento. Então nós temos um estatuto que está assinado por mim. O que diz esse estatuto? Ele sofreu algumas alterações. Primeira alteração, na morte do presidente, o primeiro vice-presidente assume automática e definitivamente, sem necessidade de eleição, sem necessidade de escolha da igreja. A igreja tem que silenciar. Vocês não têm voz. Vocês que sustentam a igreja, vocês que contribuem com a igreja, vocês não têm voz. Por isso que criou-se o foro privilegiado gospel. Quem é que discorda do ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Seu pastor é ladrão, sai fora, cai fora. Entendeu agora? O fiel só tem o direito de contribuir com dízimo, oferta e mais nada. Dependendo do caso, alguns votos. Fora isso, o fiel não serve para mais nada. Tá entendendo agora a jogada que acontece em Assembleias de Deus? Por isso que eu não pretendo mais, nunca mais na minha vida, pisar em uma Assembleia de Deus. A não ser que seja um casamento, um batismo, algo do tipo. Fora isso, eu nunca mais piso no intuito de cultuar em uma Assembleia de Deus. Eu não. Quem quiser, fique à vontade. Eu não vou.
por conta dessas coisas. Já dei muito dinheiro para falso profeta. Já abri igreja para muito falso profeta. Já trabalhei de graça para muito falso profeta. Eles diziam que era para Jesus, mas nunca foi para Jesus. Foi para tornar esses camaradas ricos. Inclusive tem aí quem o filho estudou fora do Brasil e está aí luxando até hoje. Tá? No estatuto anterior, era previsto 2/3 da igreja sede. No estatuto presente, 50 pessoas na primeira chamada, na segunda chamada 30 minutos depois. Quantas pessoas estiverem presentes? Em 3 pessoas. A gente elege um estatuto, elege um presidente e muda tudo. No universo de 8.000 pessoas no nosso campo. Tá certo isso, queridos? Não! Pior do que isso, pior do que isso. A assembleia que consta no estatuto foi realizada no dia 1º de julho de 2023, um culto de ceia aqui na sede. Nós temos gravado que o pastor presidente, o único que poderia, 1 de julho, pastor presidente, o único que poderia convocar e dirigir uma assembleia ordinária ou extraordinária, ele estava enfermo, e está gravado isso. Ele não estava presente. Ele não estava presente. Esse estatuto, essa assembleia foi realizada das 21 horas às 22h23, conforme está registrado. Pastor Oséias, cadê o pastor Oséias? O senhor, por gentileza, redigiu a ata dessa assembleia extraordinária? Está constando lá que pastor Oséias redigiu a ata. Isso é uma fraude. Isso é crime, meus irmãos. Isso é crime. Foi usada uma lista de presença de um... Olha só, isso daqui é muito grave, muito grave. Usaram uma lista de... Fraudaram um documento, segundo o que o pastor está falando, e usaram uma lista de presença para testificar a confirmação do documento. Culto qualquer que não tinha um pastor a não ser pastor Oséias presente. Só tinha pastor Oséias presente. Então, queridos, espera aí, deixa eu concluir. O nosso estatuto rezava que, para que houvesse uma alteração de estatuto, 2/3 da igreja sede precisaria estar presente. Quantas pessoas assinaram essa lista falsa e fraudulenta? 49 pessoas, só um pastor. Como é que é uma reunião, assembleia geral extraordinária? Só um pastor. Essa lista foi garimpada em algum lugar, isso é crime. Vocês assinaram coisas que vocês não concordavam. Se eu assinei infantilmente uma mudança de estatuto na confiança do meu pastor, a assinatura de vocês... Eu não assino. É o pastor, você tem que confiar no pastor. Oxe, vai tipo os infernos. Como diz o Valdemiro, vá pro diabo que te carregue. Não assino. Oxe, quero ver se tem um para fazer eu assinar. Ela foi pega aleatoriamente e fraudulentamente. A oração que a pastora Michele fez, que é paz? É o que a gente quer, meus queridos. Esses pastores não vieram aqui, não deixaram as suas congregações para arrumar confusão com ninguém. Exatamente. O que a gente quer, legalidade e legitimidade. Perfeito. Nós procuramos pastor Leandro, pastor Eliel procurou pastor Leandro essa semana para a gente conversar, para não acontecer isso aqui. A gente quis evitar isso aqui a todo custo. Porém, nós não fomos atendidos. Nós não fomos ouvidos. Pior, queridos, domingo passado, nós estávamos aqui, com o corpo do nosso pastor ali. O pastor Leandro disse algumas palavras em oração que a gente estranhou. Eu prometo continuar. E a gente estranhou. Como é que você promete se você não foi empossado ainda? Nós tentamos argumentar com ele, ele não quis argumentação. Só que eles fizeram um documento e o doutor Bruno protocolou no cartório essa semana, dizendo que a diretoria se reuniu às 23 horas de domingo passado. Eu saí daqui meia-noite, queridos. O Eliel saiu daqui meia-noite, o pastor Chiquinho saiu daqui meia-noite. Não fui chamado para nenhuma reunião de diretoria. E eu sou diretor dessa igreja. Mais uma vez, se houve erros atrás, ele é um bandido, né? Bandido ele. Então assim, qual que é a nossa proposta? Que esse estatuto criminoso, ele seja anulado. A gente volte ao status quo anterior. A cara da massa. Povo, né? Com certeza. Essa é a proposta do Ministério dos Pastores. Nós não
queremos tomar a igreja de ninguém, até porque ela não tem dono. É isso mesmo. Exatamente. A igreja não tem dono. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos tomar de ninguém, ela não tem dono. Não tem. Amandinha, que dó. E foi dito nas palavras do pastor Leandro domingo passado, que eu concordo, que Deus não dá igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. O Será? que a gente quer, queridos, é só isso, que esse estatuto Todo mundo sabe que nas Assembleias de Deus não é Deus o dono, são homens. Todo mundo sabe disso. fraudulento, mentiroso, posso até dizer criminoso, ele esteja anulado e a gente volte ao status anterior. Esses pastores se reúnam, escolham dentre eles, inclusive o pastor Leandro, pode colocar o nome dele para ser eleito. Nós não estamos tirando ele, não. Ele coloca o nome dele. E eu digo para vocês, se ele for eleito, Vai ter 2 votos. esse ministério vai dar Fernando respaldo e para ele. Só que ele tem que ser legítimo. Perfeito. Este ministério vai respaldá-lo. E assim como a gente trabalhou com o pastor Silas, vai trabalhar com ele também. O que a gente não quer é ilegalidade. O que a gente não quer é usurpação de poder e usurpação. Isso daí, ó, já vem lá de trás, articulação de Assembleia de Deus. Ah, isso é velho. É velho. Da igreja que é de Jesus Cristo. A igreja de Santo André, ela tem 90 anos. Pastor Silas deu a sua preciosíssima contribuição por 32. Só Mas é o seguinte, tem 90 anos, mas o Silas, segundo os boatos, dizia que era a igreja centenária, que era, depois da mãe em Belém, a primeira a ser feita. É os boatos que rolam. E por isso ele dizia que ele tinha o controle, porque a igreja era maior e deu aí as divisões, né? As 2 divisões que tiveram. Oh, meu Deus do céu! que 58 anos antes de pastor Silas chegar, ela já existia. E ela vai continuar existindo. Amém. É só o que a gente quer. Nada mais do que isso. Esse ministério não veio aqui para causar confusão. Nós pedimos aos pastores para vir aqui para mostrar que o ministério, ele está unido e coeso e só quer a verdade. Nada. Amém. Irmão, esta é a verdade do que eu falei para vocês. Eu estou com os documentos em mãos. Se alguém quiser ver, tem outras coisas aqui que não são pertinentes, tá? Mas essa é a verdade do que foi alterado em relação à sucessão da presidência da igreja. Irmã, a gente veio aqui para buscá-los, para um entendimento, para que a gente, consensualmente, a gente anule isso. Se eles não quiserem, nós vamos ter que ir para a justiça. Infelizmente, a gente não quer, é vergonhoso para nós. Primeiro, vergonhoso para nós ter um documento fraudado, mentiroso, criminoso. Para nós é vergonhoso. Agora, como é que você chega na beira de um juiz que não é crente e fala, olha, os pastores da igreja burlaram isso aqui. Nossa. Usaram documento falso, sabe, é vergonhoso. A gente queria um consenso, uma conversa, tá bom, vamos rasgar esse negócio, vamos voltar ao status anterior, vamos reunir, vamos fazer a eleição, e pronto, acabou. Quem ganhar, irmãos, não tem problema, quem ganhar é o presidente e acabou. Não tem dificuldade. Mas nós não podemos simplesmente fazer aqui, irmão. Ele tem que fazer. Sabe? Tem que ter um consenso, porque assim, o pastor Leandro, ele está de posse desse documento, e ele quer fazer valer esse documento. Está escrito, ele quer fazer valer. Só que esse documento é nulo de origem. A gente só vai perder tempo, a gente só vai gastar dinheiro com advogado, né? E passar vergonha na justiça. Porque como é que uma igreja, Assembleia de Deus, de 90 anos de existência, não consegue resolver as suas pendências e vai para as barras da justiça? Faça-me um favor. É muito vergonhoso o negócio dele. Se tivessem corrigido o Silas lá atrás, teria sido totalmente diferente. Mas eles estão falando isso agora, mas são tudo omisso, viu? Na época que o Silas estava na frente aí com a ideia do SEAC, tudo era missões. Temos que ajudar as missões das Assembleias de Deus. A obra missionária, com esse negócio de obra missionária aí que ele falava, filho estudando fora do Brasil, né? Pelo menos é o que diziam na época, não sei hoje.
Complicado. Eu sei o que eu passei nesse ministério, viu? Eu sei o que eu passei. Mas infelizmente, se não houver da parte do pastor Leandro, com a pastora Michele, um entendimento, tá? E a gente quer dizer mais uma coisa aqui, queridos. Independente, se o Leandro não ganhar a eleição e qualquer um desses pastores aqui for eleito, a pastora Margeri jamais ficará desamparada. Sim! Jamais! Ela será cuidada até o último dia dela, tá? Esse ministério se compromete. A gente tem cuidado de outros pastores que não foram presidentes. Como é que não cuidariam da pastora que a gente tanto ama? E assim, o que eu estou dizendo para vocês aqui, não tem nada pessoal contra o pastor Leandro, não tem nada pessoal contra a pastora Michele, contra quem quer que seja. Nós estamos aqui em busca da legalidade e legitimidade, nada mais do que isso. Tem algum pastor quer falar? Acho que eu falei demais. Pastor Rogério. Sim. Irmão, a eleição é o seguinte: o ministério se reúne, foi assim que o pastor Silas foi eleito, tá? O ministério se reúne, em tese, todos os pastores têm direito a voto. Só que se todo mundo se candidatar e votar nele, ninguém vai ser o presidente. Sim. Então a gente vai escolher entre nós 2, 3 e colocar o nome do pastor Leandro também, para ele concorrer. E vamos submeter ao ministério. Ministério escolhendo, a gente traz para vocês, igreja. Irmão, ministério escolheu esse nome, ok? E vocês dão ok ou não ok? Vocês têm voz e precisam ter voz. Sim. Isso era para ter sido feito lá atrás, na época que o Silas Josué entrou, substituindo o seu sogro. Lá atrás era para ter sido feito isso, e não fizeram. Todo pastor sonha, tem essa ambição, estou falando pastor de Assembleia de Deus, de um dia chegar a ser pastor presidente. Amados irmãos, todos ouvindo? Sim. Amém. Eu estou entendendo, irmão, há muito tempo a igreja deixou de ser soberana. Hoje não é mais soberana. Eu estou vendo que a partir de então a igreja está sendo soberana. A igreja é que escolhe, a igreja que manda. Eu acho que o pastor não tem que mandar na igreja. O pastor tem que ter o salário dele, entendeu? E ele viver do salário. O ministério é resolver. Vamos quebrar isso aqui, o ministério tem que ser. A igreja tem que aprovar. Então nós somos aqui, nós somos igreja. É como eu disse, se tivesse cortado lá atrás, porque a gente tinha que pagar para presente de aniversário, troca de veículo. Ah, tinha troca de veículo uma vez ao ano, viu? Pelo menos é o que chegava quando eu fazia parte de uma das congregações. Tinha que dar uma troca de veículo. Ô, meu irmão, eu não troco de veículo todo ano, por que o pastor tem que trocar? Quem que sustenta a igreja? São os membros. Amados, E o dono é Deus. Né? nós trabalhamos arduamente para preservar o nome do nosso pastor, a família do nosso pastor e, mais que isso, a igreja que o nosso pastor conduziu por 32 anos, como os demais homens de Deus que presidiram sobre esta casa, deixando claro que o nosso intuito como ministros do Evangelho que Deus constituiu sobre esta igreja, o que nós queremos é preservar a igreja que nos foi confiada como a noiva do Cordeiro, como a igreja que tem um chamado para o ID de Cristo e que é soberana, porque o Senhor dela se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor coloca homens, tira homens, para que a sua obra seja conduzida com temor e tremor. Não é nada pessoal. Mais uma vez reitero o nome de todos aqueles ministros que ali estão, e essa diretoria que Deus constituiu pelo nosso saudoso pastor Silas. O que nós queremos é a verdade estabelecida, porque o pai da mentira, esse sim, advogado Bruno, este sim
é Satanás, aquele que mente, é o pai da mentira. E nós não somos filhos dele, nós somos filhos do Deus vivo, soberano, que enviou Jesus e esse fundou esta igreja. E nós vamos preservá-la a qualquer custo, de joelho no chão, jejum e com a verdade. Que Deus abençoe a todas as famílias. Glória a Deus. Com certeza. Irmãos queridos, posso falar? Agora você quer falar? Manda ligar o microfone. Se tivesse tomate, o povo jogava. Não. Sério, se tivesse tomate, o povo jogava. Jogava tomate. Se tivesse, o povo jogava tomate. Sério, olha, espie. Deixa eu falar, os pastores ficaram sem microfone. Mas deixa eu falar, é bom, gente, ouvir. Aí o bonitão tem que ter microfone. Irmãos, É. nós não seremos furtados. Hã? Tá? Ai, meu Deus. Tranquilo. O estatuto é legítimo e é legal. Mas foi votado por quê? Ai, meu Deus. Obrigado. Foi votado por quê? Obrigado. É, 60 pastores vocês estão mentindo. Eu só 60 queria pastores dizer uma mentindo. coisa. Eu sei que tá todo mundo muito nervoso no momento. Ah, nervoso tá você. Eu só querendo uma Eu gostaria, se possível, que vocês se acalmassem, tá? Nós precisamos ainda respeitar a imagem do nosso pastor. Ai, meu Deus. E você foi no cartório, né? Tava tão triste. Não é nem isso, Tá irmão. bom? Não é nem isso, ó. Irmãos, obrigado. Eu vou pedir para apagar as luzes agora, por gentileza. Tá? Por favor. Vai censurar! Irmãos, em respeito. Por favor, Está amado. dizendo que Pode ser? respeitou o Pode luto, ser? o momento Podemos nos do colocar em pé e nos pastor. retirar? Só que o pastor estava sendo velado no domingo e fizeram esta pretensa reunião que não convidaram a diretoria lá no gabinete enquanto o pastor estava sendo velado. Não é E verdade. está. Não é verdade. Cadê minha? Tá? Está registrado em cartório. Nós tem que ter coragem, Está né? registrado em cartório e eu tenho isso, irmão. Mas aí é coisa pessoal. O pastor estava sendo velado. Irmãos, eu tenho isso em cartório, eu tirei diretamente do cartório. Enquanto o pastor estava sendo velado no domingo, o senhor Leandro, Michele e o advogado, o doutor Bruno, reuniram-se aqui dentro, não sei aonde, qual sala foi, dizendo nesse documento que era para informar a diretoria que o pastor havia falecido e que agora, a partir de então, conforme o estatuto que eles fizeram, que a partir de então ele era o pastor presidente. Assinou esse documento como pastor presidente, vitalício, erradamente o senhor Bruno assinou o documento e nem prestou atenção, já como segundo vice-presidente, está no documento. O cara O advogado que querido e viu. O Bruno está como segundo vice-presidente. O cara mal frequenta a igreja. O pastor Silas que ainda estava sendo velado. Isso assim é desrespeitar o pastor. O pastor Oswaldo Anastácio quer dar uma palavra. Por favor, pastor. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Eu estou aqui em Santo André há 58 anos. Fui separado para pastor de uma forma bastante rápida. Olha, é tenso. Se eu não me engano, esse pastor é o pai da Fabiana Anastácio. Eu vejo que tem homens de Deus aí que viveram uma vida na Assembleia de Deus. Homens que
trabalharam muito na obra e eu sei sobre o galardão de cada um. Entretanto, é complicado. Como eu disse no início do vídeo, se tivessem cortado as asinhas do Silas Josué logo no começo e botado ordem na casa, não estaria desse jeito. Não estaria. É vergonhoso a gente ter que trazer isso. Igrejas sérias, igrejas centenárias, a gente vê que o procedimento é outro. O pastor faleceu ou foi, enfim, removido do cargo, aconteceu alguma coisa, ele chegou à idade que é o topo e, enfim, foi aposentado, tem uma eleição e coloca um novo. Mas a Assembleia de Deus não. A Assembleia de Deus sempre foi feito um jeitinho para que o herdeiro fique no poder. Complicado isso. Por essa e outras coisas que eu digo, eu nunca mais ponho meus pés em uma Assembleia de Deus, exceto um batismo, um casamento ou uma solenidade. Fora isso, não perco meu tempo. Eu gostaria que as Assembleias de Deus fossem mais sérias e não tivesse esse tipo de coisa. Passei muita coisa nesse ministério, passei em outro que é do Madureira, que foi pior do que esse. Eu sei o que eu estou falando, mas vamos ver aí como vai ser o desenrolar dessa história. Vamos aguardar as cenas dos próximos episódios. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.